Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live ao vivo, te preparando para os concursos, para a prova da Unitins que está chegando. Amanda, bem-vinda. Oficial Joana, bem-vinda. André Teles, bem-vinda. Alene Paiva, bem-vindo. Adelaide. Jace William, meu amigo Jace. Paulo Ricardo, boa noite. Janete, boa noite. Leocássia Agro, boa noite. Kellyzinha, boa noite. Eliette Belforte, boa noite. Brenda Miranda, boa noite. Vou só fechar a porta aqui. Um minutinho. Opa, para que não me perca. Vamos iniciar nossa live. Sejam muito bem-vindos. Manuel, boa noite. Lene Ribeiro, boa noite. Professora Cleide Mar Belém, seja bem-vinda novamente. Muito boa noite. Professor, vai ter concurso de educação? Vai. Professor, e da Polícia Civil? Vai também. Polícia Penal? Também. Professor TJ? Também. Assembleia? Também. Professor Guarda Metropolitana? Também. Professor, vai ter concurso de tudo, de tudo, de tudo. Então, se prepara. Kátia Cunha, boa noite. Janaína Alves. Lívia Werneck, acho que é Werneck que fala, não sei. Werneck, sei lá. Roberto, boa noite. Alexandra Tavares, Daniel Barros, Andréa Carneiro, Cecília Stefani, boa noite. Toda Cecília é linda. Boa noite, Cecília. Janaína, boa noite. Lucas Davi, Francisco de Moura, Celso Cerqueira, boa noite. Meninos, Maria Ferreira, boa noite. João Filho, boa noite. Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o conteúdo de Geografia e História do Tocantins. Você que vai fazer a prova do vestibular da Unitins, lá em Augustinópolis, para o curso de Medicina, é aqui que você vai acertar tudo, Ellen Rosas. Boa noite, Leandro Dias, Wesley Souza, Marisol Marques Cardoso, boa noite. JQ Queiroz, Carlos Henrique, Caldas Novas ligado. Dinael Tuba, boa noite. André Carneiro, boa noite. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa live de hoje. Ô, meu amigo André Armondes, falhou ontem aqui em casa, hein, André? Rapaz, furão você. Marcelo, boa noite. Mas se quiser vir, André, te passa a localização. Quer dizer, já diz que vem, que eu te passo, que você chega aqui. Quando estiver terminando a aula, eu te envio a localização. Vamos trocar umas ideias aqui em casa. Muito obrigado, Wesley. Colmeia Tocantins aqui presente. Boa noite, Marisol. Cidade Ocidental em Goiás, Wesley. Já estive aí em Cidade Ocidental. Fiz faculdade aí em Brasília. Mas vamos iniciar nossa aula? Podemos? Quem chegou, xingou. Quem não chegou, tá chegando. Rosana Moia, seja bem-vinda. Samuel Carreiro, meu amigo Samuel. Lude te aguarda, Samuca. Mairanzinha, minha linda. Boa noite. Vamos lá. Meninos, vamos trabalhar um pouco mais sobre Tocantins? O Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Isa Luiz, Nayara, Lucas Luan, boa noite. Beatriz, boa noite. Charles Mota, muito boa noite. Eu vou desativar um pouco os comentários, porque senão vocês ficam me chamando a atenção o tempo todo. Mariana Pimenta, e aí, Mariana, boa noite. Daqui a pouco eu ativo novamente os comentários, tá? Aliás, antes deixa eu só colocar estou desativando e colocando novamente. Para quem ainda não recebeu o material, para quem já recebeu o material e quer a versão mais atualizada, porque sofreu uma atualização 848575576. E para quem tem meu número e eu não tenho mais o seu, porque meu celular foi resetado, eu perdi toda a minha agenda, então manda um zap aí para mim, professor, salve meu número aí de novo, para você mandar mensagem. Então manda aí para mim, ok? Falo da prova da Unitins. Rapaz, Josimar, esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês agora
ele vai atender perfeitamente o que vocês vão precisar para a prova da Unitins, tá? Perfeitamente. Vamos lá, deixa eu anotar o número aí. Quer receber, Josimar? Você e os demais que quiserem receber a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins, é gratuito, tá? Não tem cobrança para isso não. É totalmente gratuito, vocês basta mandar uma mensagem, um WhatsApp para esse número que terminando a aula aqui eu organizo para vocês, tá bom? Hoje, vou desativar aqui, anotou o número aí que eu vou desativar os comentários. Ok? 984857576. 84857576. Ok. Hoje eu achei muito bacana. Tive uma experiência. Fui almoçar hoje, já 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, onde é que você consegue almoçar na rua? Shopping. Fui lá no Palma Shopping para almoçar e chegou um senhor para me cumprimentar e falou assim: professor, eu assisto todas as suas aulas no YouTube. Então vim aqui lhe cumprimentar. Muito obrigado, porque eu vou fazer a prova do vestibular de Medicina da Unitins lá em Augustinópolis. Eu estou com 67 anos e eu vou passar. Rapaz, eu achei muito, mas muito bacana. Falei, professor, já sou aposentado e eu tenho vontade, é um sonho meu. Então agora chegou o momento que eu decidi que eu vou fazer. Estou estudando, estou me dedicando e vou passar. Muito bom, então estou na torcida para que passe. Passou um aluno de 67 anos, pode saber, pegou as aulas por aqui também. Muito bom. Se ele está empolgado, está focado, está se dedicando, vocês também podem. Vamos lá. Meninos, Tocantins. Professor, o que nós precisamos saber hoje? Qual é o assunto que nós vamos visualizar agora? Olha só, em relação ao nosso querido estado do Tocantins, eu poderia afirmar a vocês nesse momento um pouco sobre a população do estado. Professor, o que cai sobre a população? O que é importante saber sobre a população? Meninos, primeiro pergunto a vocês o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas e depois eu vou respondê-las, tá? No primeiro momento eu faço as perguntas para que vocês pensem, reflitam e falem assim, será que é essa? E tenta responder mentalmente, ok? Primeiro, qual é a população do Tocantins hoje? Quantos habitantes tem o Tocantins? Mas sabendo vocês que o censo do IBGE, o último censo do IBGE ocorreu em 2010, tá? O último censo do IBGE foi em 2010, porém todo ano o IBGE ele atualiza, faz uma base de crescimento, estimativa de crescimento e coloca estimativa da população do Tocantins em 2020, em 2021, em 2022 e assim vai, ok? Então, o censo de 2010 apresentava uma população, agora eu vou ativar que eu vou perguntando e vocês vão respondendo. O censo de 2010 apresentava uma população do Tocantins de quantos habitantes? 1.338.445 habitantes. Essa era a população do Tocantins de acordo com o censo de 2010. Professor, você quer dizer que eu estou afirmando a vocês que a população do Tocantins em 2010 era de 1.338.000 e a população do Tocantins de 2020 já se aproxima, a estimativa de 2020 se aproxima de 1.600.000, Luciano. Na realidade, mais de 1.590.000 habitantes, ok? Então, você tem hoje uma população de aproximadamente 1.600.000 habitantes. Pulamos de 1.338.000 para 1.600.000. Aí você faz a seguinte pergunta: professor, eu posso afirmar que a população, que o estado do Tocantins é um estado populoso e densamente povoado? É correto afirmar isso? O estado do Tocantins é um estado populoso e densamente povoado? O que quer dizer um estado populoso? Que tem uma grande população absoluta, uma grande população total. O que quer dizer com densamente povoado? Que tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, para responder melhor a sua pergunta, eu posso afirmar a vocês que o estado do Tocantins tem, sim, uma grande extensão territorial, mas a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é pequena. E a população total também é considerada pequena. Como assim, professor? Meninos, o Tocantins inteiro tem uma população semelhante à população da cidade de Goiânia. É isso mesmo.
Goiânia tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. O Tocantins tem pouco mais de 1,5 milhão de habitantes na estimativa do IBGE. Professor, você quer dizer que na estimativa de 2020 nós temos 1.590.000 pessoas. Na estimativa de 2020, 1.590.248 habitantes. Em 2010, 1.338.445 habitantes. Tá, professor, entendi que o Tocantins tem uma grande extensão territorial, são 277,7 mil quilômetros quadrados, uma grande extensão e uma pequena população. Consequentemente, a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é de aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aproximadamente 5. Professor, para eu ter uma noção em relação à densidade demográfica, em 2010, no censo de 2010, apresentava uma densidade de 4,98. Nós teríamos apenas de atualizar para a estimativa, para pegar 5 ponto alguma coisinha. Mas para você ter uma noção, o Brasil ele tem uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado. E a densidade demográfica do Brasil é baixa. Se o Brasil com 23 é baixa, o Tocantins com cerca de 5 habitantes por quilômetro quadrado é muito baixa. Nós temos, portanto, a baixa densidade demográfica. Mas o que mais cai na prova sobre a população? Ela quer saber quais são os 5 municípios de maior população do estado. Responde aí para mim. Quais são os 5 municípios de maior população, Alênio? Alexandre Tavares. E aí? Cecília Stefani. Luciano Moreira. Josimar Teixeira. Quais são os 5? Muita gente acha que o município de maior população é a metrópole de Monte do Carmo, minha querida Monte do Carmo, mas não é. A população, o município de maior população é, primeiro, Palmas, segundo, Araguaína, terceiro, Gurupi, quarto, Porto Nacional e quinta, Paraíso do Tocantins. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Professor, eu vi numa prova a seguinte afirmação. É correto afirmar, Kátia Cunha, é correto afirmar que dos municípios de maior população do Tocantins, apenas 2 deles possuem mais de 100 mil habitantes? É correto afirmar isso? Dos municípios de maior população do Tocantins, apenas 2 possuem mais de 100 mil habitantes. Certo ou errado? Germins. Ok, corretinho. Meninos, a afirmativa é correta. Vou passar para vocês aqui, Palmas e Araguaína. Perfeito, Luciano. Vou passar para vocês o seguinte. A população de cada um desses 5 municípios. A população do censo e depois menciona a população da estimativa, tá? Na realidade eu prefiro falar só do censo, porque você vai saber que a estimativa é um pouco superior ao que diz o censo, para não ficar confundindo os dois. Mas Palmas tem no censo de 2010 tinha uma população de 228 mil habitantes, ok? No censo de 2010, Palmas apresentava uma população, meu amigo, professor Edson Alves, boa noite. No censo de 2010, Palmas apresentava uma população de 228 mil habitantes. Depois de Palmas, vinha Araguaína em 2010 com 150 mil, Gurupi com 76 mil, Gurupi com 76, Porto Nacional com 49 mil e Paraíso com 44 mil habitantes. Então pronto, eu tenho aí Palmas, 228, censo de 2010, 228, o último censo realizado no Brasil, tá? Professor, a prova vai cobrar o censo ou a estimativa? A prova tanto pode cobrar o censo como também a estimativa, mas ela vai informar se é referente ao censo ou a estimativa que ela está mencionando na questão. Então, Palmas 228 mil, Araguaína 150, Gurupi 76, Porto 49 e Paraíso 44 mil. Tá, professor, e qual é a estimativa agora de 2020? A estimativa de 2020 apresenta uma população de Palmas 306 mil habitantes. De 228 pulou para 306 mil no intervalo de 10 anos. Professor, tá, 306 mil habitantes, depois Araguaína com 186, pulou de 150 para 186 mil. Depois, Gurupi de 76 para 86 mil habitantes. Certo? Porto Nacional de 49 para 53 e Paraíso de 44 para 51 mil habitantes. Ok, professor, tem uma noção mais ou menos da população? Palmas, Porto e Paraíso, pouco mais de 50 mil, maravilha, 51, 53. Gurupi com 86, Araguaína com 186
e Palmas com 306, na estimativa de 2020. Só que na prova caiu a seguinte afirmativa. Olha só, na prova caiu a seguinte afirmativa. É correto afirmar que as 5 mais populosas cidades do estado detêm mais de 50% da população do Tocantins. E aí, Éder, é correto afirmar isso? Que as 5 cidades mais populosas do Tocantins têm mais de 50% da população do estado? Boa noite, Jaqueline. Responde para mim, certo ou errado? Luciano Moreira está perguntando se eu vi a mensagem. Luciano, agora eu não consigo ver porque eu estou utilizando o meu celular, se você enviou agora, né? Eu estou utilizando o meu celular para fazer a live. Mas posteriormente... Não, então não vi não. Se for agora à noite, não cheguei a ver ainda não. Estava no aniversário infantil agora há pouco, antes de chegar, por isso que eu estou com essa camisa e não com camiseta. Acabei de chegar em casa. Alezinha, Arruda... Olha só, as 5 cidades mais populosas do Tocantins têm cerca de 40% apenas da população do estado. E isso caiu em prova. Não é mais da metade. 40% aproximadamente, 5 municípios de maior população. Ok? Só para você ter uma noção. Tá, professor, ok, já entendi a população do Tocantins, as 5 municípios de maior população, qual o percentual do estado em população corresponde a 5 municípios. Mas caiu em prova, professor, falando assim, ó, em relação à população do estado. Afirmava na prova que o Tocantins, a população e os municípios, que o Tocantins foi criado em 1988, correto. Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Que quando o Tocantins foi criado, existiam apenas 60 municípios instalados. Essa afirmativa é correta ou é falsa? Corretíssima. Quando o Tocantins foi criado, existiam apenas 60 municípios instalados. Professor, eu já ouvi dizer outro número. Não confunda. São 60 municípios instalados. O que é um município instalado, professor? É um município que já foi criado em lei, que já ocorreram eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores e que eles já tomaram posse. A cidade já existe, tem representatividade política própria. Tá? Um distrito que foi emancipado por lei, ocorreu eleição e passou a ter seus representantes políticos que tomaram posse. Foi instalado o município, a partir da posse dos políticos. Ocorre no mesmo dia da data da instalação. Boa noite, Cleones. Professor, tá. Então eu posso afirmar que eram 60 municípios instalados até o ano de criação, 1988. Eram. E hoje são 139 municípios instalados, o Carlos Henrique já está mencionando aí. Perfeito. Então pulamos de 60 para 139. Professor, na prova pode cair a seguinte afirmação. Entre a data de instalação do Tocantins, ou de criação do Tocantins, que foi 5 de outubro de 88, e o momento atual, é correto afirmar que a quantidade de municípios mais que dobrou? Sim. Por quê? Porque pulou de 60 para 139. Então a quantidade de municípios instalados mais que dobrou. Ok? Tranquilo? Professor, me diga uma coisa. Se for especificar um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, se na prova falar assim, ó, nos primeiros 10 anos de criação do Tocantins, quando foi mesmo criado o Tocantins? Acabei de repetir um monte de vezes. Fala aí para mim, quando foi criado o estado do Tocantins? Um brinde aí. Quando? Vê se vocês estão atentos. Mas, professor... Vamos que vamos. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988. Josimar Teixeira, perfeito. Janaína Alves, 88. Lívia, 88. Cecília Stefani, 88. Marcelo, 88. Alan, 88. 5 de outubro. Celso, você colocou 5 do 8. É 5 do 10, tá? Alezinha, perfeito. 5 do 10 de 88. Maravilha. Pronto. Eu posso afirmar, então, preste atenção nessa afirmativa que foi utilizada em prova já, tá? É correto afirmar que, nos primeiros 10 anos após a criação do estado do Tocantins, a população, aliás, o número de municípios instalados aumentou de 60 para 139 nos primeiros 10 anos? Eu sei que quando foi criado eram 60. E eu sei que hoje são 139. Mas de 60 para 139 aumentou nos primeiros 10 anos do Tocantins, de 88 para 98? Saberia responder?
Meu amigo professor Edson Alves, concurso de educação chegando. Eu quero te ver lá, meu parceiro. Ó, Story Lumo da Fashion. É Lumo? Acho que é Lumo da Fashion. Excelente, está corretíssimo. Correto, Wellington Resplante. Correto, Jaque. Correto, Valéris Costa. Meninos, até 98 já tinha 139. De 98 para cá não criou mais nenhum. Professor, por que não criou mais nenhum município? Porque o governo federal mudou a regra de emancipação de municípios. Colocou alguns entraves. Primeiro, em 98, para criar um novo município é necessário ter no mínimo 5 mil habitantes. Nós percebemos que, aliás, um grande número de municípios no estado do Tocantins não chega a ter 5 mil habitantes. Se você for pegar, se bobear, você tem metade dos municípios do estado que não tem 5 mil pessoas. Mas, analisando outro critério que pesa ainda, é que para se criar um novo município é necessário que haja plebiscito, onde a população diretamente envolvida deverá ser consultada. O que isso quer dizer, professor? Eu vou dar um exemplo prático. Aqui, grudado em Palmas, é só atravessar a ponte sobre o lago da usina Luiz Eduardo Magalhães, usina de Lajeado, né? Se você sai de Palmas, atravessar a ponte, sentido a Paraíso do Tocantins, você vai chegar num distrito de Porto Nacional chamado Luzimangues. Ué, professor, você quer dizer que Luzimangues, do outro lado da ponte, aí colada em Palmas, pertence a Porto? Exatamente, não pertence a Paraíso e muito menos a Palmas, pertence a Porto Nacional. Professor, Luzimangues tem quantas pessoas lá? Olha, afirma-se que já superou 20 mil pessoas morando em Luzimangues. Professor, boa noite, Isa. Boa noite, seja bem-vinda. Professor, dos 20 mil, ou mais de 20 mil pessoas que moram hoje, residem hoje em Luzimangues, em Porto Nacional com 53 mil pessoas, eu poderia afirmar, professor, então, que Porto Nacional, aliás, que Luzimangues poderia se tornar independente. Poderia. Tem arrecadação que satisfaz a exigência da lei, tem mais de 5 mil pessoas que satisfaz a exigência da lei, porém, para ocorrer um plebiscito, o que é o plebiscito? É ir para a urna. Pega a urna eletrônica, que não é auditável, certo? Porque hoje não tem urna auditável no Brasil. Você pega aquela urna eletrônica e faz o quê? Coloca lá a pesquisa junto à população. Você que é eleitor de Porto Nacional, tem que ser eleitor de Porto Nacional, tá? Devidamente ali junto ao TRE, você vai votar e decidir se quer Luzimangues independente ou que permaneça vinculado a Porto Nacional. Viu, Janete? Professor, e aí? Olha, e aí que a maioria da população mora em Luzimangues ou lá em Porto? Se a maioria da população mora em Porto, e hoje a maioria que mora em Porto quer que Luzimangues permaneça vinculado a Porto, porque toda a arrecadação que ocorre de Luzimangues vai para a prefeitura de Porto. E aí Porto devolve a proporção que achar interessante devolver, em termos de benefício e infraestrutura para Luzimangues. Certo? Então, professor, hoje o que trava Luzimangues de ter a sua independência é exatamente o fato de que precisa passar por um plebiscito e a maioria da população não está em Luzimangues. Ok? Otto Matheus. Professor, ok, eu entendi mais ou menos isso aí, mas então quer dizer que Luzimangues pode se tornar independente um dia. Não só pode, como vai. Não só pode, como vai. Mas isso eu acredito que ainda demore pelo menos 10 anos. Tá? Para quem fica aí dizendo que todo ano anterior, véspera de eleição, vem político aventureiro aí falando: eu vou fazer Luzimangues virar um município independente para ver se ganha voto do povo de Luzimangues. Mas é uma grande baboseira, uma grande mentira, uma grande enganação. Nenhum político tem poder para fazer isso. Ele não tem poder. Se ele for eleitor de Porto Nacional, ele pode votar. Ele é um voto como de qualquer outra pessoa, quando surgiu o plebiscito. Entenderam aí? Ok? Professor, eu comprei lote lá jurando que ia emancipar. Pois é, meu amigo. Então você vai aguardar pelo menos 10 anos para gerar essa emancipação. A não ser que mude a Constituição. Ok? Vamos lá. Professor, uma outra afirmativa sobre a população e os municípios do Tocantins, que já foi abordada em prova, ou pode ser abordada nesse contexto. Raciocina comigo o seguinte. Rapaz, eu estou sem minha tábua de carne. Ganhei uma tábua de carne. Eu vou lá buscar. Vou levar vocês comigo, porque a tábua de carne é no formato do estado do Tocantins. Ganhei de presente de um ex-aluno meu, e hoje meu amigo, Evandro Rezende, que tem uma loja de produtos para churrasco, Lar do Churrasqueiro. Então, se você quiser qualquer coisa para churrasco, procure o Lar do Churrasqueiro. Siga eles lá no Instagram. Vou pegar aqui minha tábua. No formato do Tocantins, olha que coisinha bonita, ó. Ou melhor,
Virar assim, né? Fica melhor. Vou usar ela para exemplificar para vocês um pouquinho. Vou deixar aqui. Um pouquinho sobre o que nós queremos falar agora. Mas, professor... Vamos lá. Meninos. Opa. Deixa eu desativar aqui os comentários. Cíntia Simões, boa noite. Lene Ribeiro, boa noite. Linda tábua, linda demais, gosto demais. Confeitaria Rafinati, olha a propaganda, hein? Não, e se quiser faço pra ti também, fica tranquilo. Vamos lá, desativando os comentários aqui rapidinho. Meninos, aqui eu tenho Estado Tocantins, mas eu acho que assim fica invertido para vocês. Então vou virar a tábua assim, ok? Raciocina comigo o seguinte. Imagine que aqui ao centro eu tenho o Rio Tocantins, tá? Opa, assim. Aqui eu tenho o Rio Tocantins, passando aqui ao centro. Esse lado aqui onde está a minha mão, esse lado aqui é onde passa a BR-153, certo isso? Ok, aqui está passando a BR-153. Você sabe o que aconteceu? Quando o Tocantins foi criado, não existia asfalto aqui. Onde existia asfalto no Tocantins, professor? Ó, somente na BR-153. Rodovia asfaltada era só BR-153. Para não dizer que era só isso, tinha 12 quilômetros ligando ali da divisa de estado, de fronteira com Goiás, no trecho que liga Campos Belos a Arraias. Os 12 quilômetros em solo tocantinense também era asfaltado, até Arraias. E o que mais? 2 quilômetros do aeroporto de Porto Nacional. Era só isso que existia asfalto. Existia de asfalto. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês, meninos, que a BR-153, ela impulsionou o desenvolvimento do norte goiano. A BR-153, que fica desse lado do estado, o Rio Tocantins está passando aqui ao centro, e a BR-153 fica nesse trecho à esquerda do Rio Tocantins. Perdão, deixa eu ver como é que fica para vocês. À esquerda do Rio Tocantins, certo? A BR-153 que fica à esquerda, nesse ponto do dedo aqui é o rio, esse lado aqui é a BR. A BR-153 que fica à esquerda do Rio Tocantins, ela trouxe desenvolvimento para o norte goiano, foi construída ainda durante o governo de Juscelino Kubitschek, que iniciou a sua construção. Lembrando a vocês que o governo de JK foi de 1956 a 1960, que foi no governo de JK que iniciou a construção de Brasília e iniciou a construção da BR-153. Lembro a vocês ainda que a BR-153 ela não foi inaugurada no governo de JK, quer dizer, minto, ela não foi finalizada no governo de JK, ela foi finalizada apenas em 1974. Começou no fim da década de 50 e finalizada em 74. Mas trouxe desenvolvimento para o norte goiano. Então, onde eu quero chegar? Na prova já caiu a seguinte afirmativa. Você vai me dizer se essas afirmativas são corretas ou não, tá? Ativando comentários. Meninos, imagine a seguinte afirmativa. Fala assim, ó, que é correto afirmar que a BR-153 impulsionou o surgimento de novas cidades do antigo norte goiano, hoje estado do Tocantins. É correto isso? Perfeito, correto. Eu tenho muitas cidades que estão ao longo da BR e é claro que surgiram em função da construção da BR. Professor, você quer dizer então que, coloca na sua mente o seguinte, toda cidade às margens da BR-153 em solo tocantinense é cidade recente. Toda cidade às margens da BR-153 em solo tocantinense é cidade recente. A Janaína, sou de Campos Belos, professor. Conheço demais, passo inúmeras vezes em Campos Belos, principalmente a caminho de Brasília ou indo para Combinado, né? Combinado, Lavandeira. Vamos por Campos Belos muitas vezes. Leocácia, Gurupi. A Leocácia falando Gurupi aí. Gurupi, o aniversário de Gurupi é de 14 de novembro de 1958. É a mesma data de emancipação de Araguaína, 14 de novembro de 1958. Os municípios que estão ao longo da BR, todos eles são de 58 para cá. De 58 a 97 é a data de emancipação dos municípios ao longo da BR. Professor, então eu posso dizer que todos os municípios ao longo da BR são da segunda metade do século, surgiram na segunda metade do século XX. Perfeitamente. Todos os municípios ao longo da BR-153 tiveram sua emancipação na segunda metade do século XX.
Paraíso no início da década de 60, Gurupi e Araguaína no fim da década de 50. Ok? Todos eles, perfeito. Professor, e eu posso dizer que o desenvolvimento também chegou? Chegou. Se você pega das 6 maiores cidades do Tocantins, 6 não, 7, das 7. As 5 maiores, lembrando vocês, são Palmas, depois Araguaína, depois Gurupi, depois Porto Nacional, depois Paraíso. Dessas 5, 3 se encontram na BR, que são Araguaína, Gurupi e Paraíso. A 6ª mais populosa cidade, Araguatins. A 7ª mais populosa cidade, Colinas do Tocantins. Colinas também está na BR. Você está percebendo que nós temos inúmeras cidades que são populosas. Guaraí também é um destaque na BR-513, cidade também populosa, certo? São muitas as cidades populosas que tiveram um desenvolvimento econômico satisfatório, que estão na BR-153. Mas na prova tinha uma outra afirmativa também. Na prova falava assim, eu acabei de falar para vocês, deixa eu ligar a luz aqui para ver se ilumina um pouquinho, né? Um momentinho, tá? Opa. Deixa eu melhor. Pronto. Ok. Na prova também afirmava assim, ó. Além da construção da BR-153, outro fator que impulsionou o surgimento de novos municípios no antigo norte goiano foi a criação do Estado. A criação do Tocantins proporcionou o surgimento de novas cidades? É correto afirmar isso? Diz aí. Patrícia, Alezinha, Mairan. É correto ou não é? Lembra que eu havia comentado agora há pouco que nós pulamos de 60 para 139 municípios após a criação do Estado? Então, sim, é correto. Eu posso afirmar que tanto a construção da BR como o surgimento do Estado impulsionou, fez com que multiplicasse a quantidade de municípios no antigo norte goiano, hoje Estado do Tocantins. Corretinho, corretinho, Antônia. Correto demais. Gorete Vidal, boa noite, seja bem-vinda. João Filho. Ok, meninos. Professor, então tá, eu já entendi qual é a população do Tocantins, quais são os municípios de maior população, inclusive os 7 de maior população. Eu já entendi o que proporcionou o surgimento de novas cidades, entendi quantos municípios nós tínhamos, 60, hoje são 139. Eu quero saber agora, professor, qual é o município de menor população do Tocantins? Eu sei que o de maior população é Palmas, e o de menor população? Mida. Maria Oliveira Negre. Oliveira Negre, esse sobrenome me remonta à minha querida Monte do Carmo. Gorete Vidal, essa live vai ficar salva, professor, só se você pedir com carinho. Mas vai ficar assim, Gorete. Todas as lives que eu faço aqui ficam salvas aqui no Instagram, tá? Todas elas. Ó, tem gente que confunde. Estão falando aí Oliveira de Fátima, Axixá. Axixá, se você escrever de trás para frente, de frente para trás, é tudo Axixá. Axixá, Axixá. Oliveira de Fátima é o município de menor população do Tocantins. Quando Oliveira de Fátima foi criada na década de 90, era de menor população do Brasil. Hoje é o 4º de menor população do Brasil, mas permanece como município de menor população do Tocantins. Oliveira de Fátima é o de menor população e Axixá do Tocantins é o de menor extensão territorial, tá? Disponha, Gorete. Então, Oliveira de Fátima é a menor população e Axixá é de menor extensão territorial. Professor, podemos então afirmar... perfeito, Léo. Aliás, Léo Cássia. Érica Valverde, eu te vi no Jalapão, professor. Meu Deus, a gente não se esconde. Eu estava com um primo, minha prima, na realidade, e o seu esposo, quebraram o carro lá em Mateiros e ligaram Júnior e agora. Aí eu, não, tô indo aí socorrer. Fui bater lá. E dia 1º de setembro parece que vai ter uma audiência sobre a privatização dos parques, dentre eles o Parque do Jalapão lá em Mateiros. Estão querendo confirmar aí para o dia 1º e é provável que eu vá dia 1º para lá, para Mateiros, para essa audiência pública. Lá no Formiga, Érica. Gente, eu fui lá procurar eles, tanto que eu nem fiquei lá muito tempo. Eu entrei rapidinho na água e saí fora. Tava procurando ainda, sem sinal de celular. Mas voltemos, meninos. Em relação aos municípios, e quando me ver, pode falar comigo, não fique com receio não, viu?
Vá falar, fale assim, professor, você quer que eu compre uma água para você? Quer que eu compre assim uma água que criança não bebe, que é refrigerante, minha filha não bebe refrigerante? Pode comprar também, fica tranquila. O Plácido Medrado está falando, professor, fala a diferença da BR-153 e da rodovia Belém-Brasília, vi na sua apostila, explico agora, Plácido. Olha só, professor, existe a BR-153 e existe a rodovia Belém-Brasília. Como funciona isso? Meninos, a BR-153 é uma das maiores rodovias federais do Brasil, tá? Tem fonte de informação que fala que é a quinta, fala que é a sexta, mas isso não vai ser peguinha de prova não, fica tranquilo. Mas é uma das de maior extensão territorial do Brasil. Professor, a BR-153 ela sai de onde? Ela sai de Aceguá. Quando vir no peixe, ei Érica, vacila comigo, manda um zap aí pra mim que eu vou salvar dizendo que é de peixe, quando eu for lá já sei. Ela sai de Aceguá, que fica na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, e vai até Marabá, no sul do Pará. Professor, a BR-153, você quer dizer que ela não sai de Brasília? Não. Ela sai do Rio Grande do Sul e finaliza em Marabá. Professor, você está dizendo então que ela não vai para Belém? Não, também não vai não. Ela sai de Aceguá, na divisa com o Uruguai, e finaliza em Marabá. Ela passa em Goiânia, em Anápolis, ela nem passa em Brasília, tá? Ela nem passa em Brasília. Essa é a BR-153. Só que durante muito tempo, até hoje, na realidade, desde o princípio, era uma das principais, era a principal rodovia que saía da região ali próxima a Brasília e ligava sentido ao norte do país. Então, quem saía de Brasília e queria ir para Belém, fazia o trajeto, grande parte dele, pelo que hoje se chama BR-153. Por isso que ela é conhecida no país como rodovia Belém-Brasília. Ok? Rodovia Belém-Brasília. Esse trecho de Goiás para cima é conhecido como Belém-Brasília. Professor, não é o nome oficial. Não, não é nome oficial não, mas ela é assim conhecida e a prova, é comum você ver questões de prova afirmando BR-153, Belém-Brasília, Belém-Brasília, 153. Não tem problema isso não, tá? Porém, você tem que interpretar o contexto da questão para saber se ele está se referindo adequadamente ou não. Porém, existe uma outra BR que corta o estado do Tocantins, que é a BR-010. A BR-010, ela parte de Brasília e ela finaliza em Belém. Vai, professor. Então existe uma BR que sai de Brasília e vai para Belém. Existe. Que BR é essa? BR-010. Professor, então a BR-010, qual é o nome dela? Belém-Brasília. Vai, professor, então tem duas rodovias com o nome Belém-Brasília? A BR-010 e a BR-153? Olha, existe uma rodovia que é conhecida como Belém-Brasília, que é a 153. Existe uma rodovia que parte de Brasília e chega a Belém, que é a BR-010. Ok? Cuja nomenclatura é também Belém-Brasília, mas oficialmente Belém-Brasília. Tá, professor, me explica então. Estou ficando confuso. E na prova? Como é que eu faço? Eu já vi uma questão de prova que gerava que gerava esse tipo de dúvida. Uma delas falava assim, além da rodovia Belém-Brasília, presta atenção no que eu estou te falando, viu? Viu, Kátia? Professor, depois fala sobre a história da aviação no município de Porto Nacional. Isso aí não pode ser num outro contexto, em outro momento, porque isso aí não vai cair na prova não. Se a sua preocupação for para a prova, não se preocupe com isso não. Se for para um concurso de Porto Nacional, aí é diferente do município de Porto. Mas voltamos aqui. Augusto Novo, tá preocupado com a prova da Unitins, né? Calma aí. Mas na prova não cai, na prova da Unitins não cai falando do município, tá? De Augustinópolis em especial. A não ser que for mencionar alguma coisa da história de Tocantins que possa citar, mas é pouco provável. Mas voltemos então, na prova da própria Unitins. Mas voltemos então à questão inicial. Em relação à BR-153, ela é conhecida como Belém-Brasília, mas o nome oficial da BR-153 é Rodovia Transbrasiliana, ok? Em relação à BR-010, professor, onde passa a BR-010? Cadê minha tábua de carro? Tá aqui. Onde passa a BR-010, professor? Vou afastar aqui um pouquinho. E desativar os comentários. Um pouquinho, tá? Um momentinho. Pronto. Meninos, tenho medo de riscar minha tábua. Mas aqui, descendo aqui nessa linha aqui,
desce o Rio Tocantins, certo? Desce o Rio Tocantins, aqui pelo meio, desce o Rio Tocantins. À esquerda do Rio Tocantins eu tenho a BR-153, que sai aqui por Xambioá, e à direita, que está o Rio Tocantins, à direita do Rio Tocantins eu tenho a BR-010. Professor, você quer dizer que a BR-010 corta o Tocantins, porém à direita do rio? Exato, e a BR-153 corta o Tocantins à esquerda, perfeito. Professor, eu não conheço essa BR-010 aqui no Tocantins. Tem problema não. Vou ver se eu pego uma imagem aqui. Permitir acesso a fotos. Aqui, guarda um minutinho aí que eu estou tentando puxar uma foto aqui, tá? Para mostrar para vocês. Exatamente em relação à BR-010. É tanta foto aqui. Existe um movimento aqui no estado do Tocantins que é pró-BR-010. É porque grande parte do trecho da BR-010 em solo tocantinense não está encampado pelo governo federal. Professor, você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer para vocês que existe um movimento pró-BR-010 em nosso estado. Apenas uma parte da BR-010 já é identificada e o governo federal que cuida da sua parte, da sua manutenção em solo tocantinense. Apenas um pedacinho da BR-010. Professor, que pedacinho é esse? O trecho de Natividade, na realidade de Príncipe, o distrito de Príncipe, que é depois de Natividade, sentido sul, né? Um trecho ali que vai... Não, é muita foto aqui no meu celular que eu não estou conseguindo encontrar nesse momento, não. Peço desculpas a vocês aí. Mas tem aqui a foto. Consegui não. Passando aqui, mas... Rapaz, tem uma foto minha aqui, ó. Tem uma foto minha, eu devia estar com uns 14 anos de idade. Pensa na cabeça grande, tô vendo ela aqui. Tô até com vergonha de mostrar. Não vou mostrar não, porque senão vocês vão me zoar. Deixa quieto. Menino feio. Pensa, doído, castigado. Pode ver não. Mas voltemos aqui um pouquinho. Em relação à BR-010, o trecho de Silvanópolis à Natividade é BR-010. E o governo federal, você pode prestar atenção que a rodovia ela tem uma estrutura, uma pavimentação, um acostamento que se torna mais interessante. Só que de Silvanópolis para cá, para o restante, para o norte do estado, ela não é identificada e ainda não foi incorporada pelo governo federal. Tá? De Dianópolis, aliás, de Silvanópolis para cima. Professor, você quer dizer então que existe hoje uma demanda, uma cobrança por parte da população para que o governo federal faça a BR-010 vir a implantar, ser definitivamente implantada e não ficar só no mapa, entendeu? Mas, infelizmente, ainda não chegou a esse consenso. Professor, a live vai ficar salva? Vai sim, Maria, vai ficar salva, fica tranquila. Mostra a foto, não, só se muita gente pedir, aí eu mostro a foto. Só pra virar meme mesmo, meu Deus do céu, mas tá castigada ali a bichinha. Mas eu era adolescente, eu devia ter uns 14 aninhos, se bobear eu tinha 13. Meu futuro prefeito de Porto Nacional, ei, sonho de consumo, hein? Vem pra cá, tava aí hoje. Vamos lá, meninos. Professor, você quer dizer então? Não tem quase ninguém pedindo a foto, vou mostrar não. Só para ficar me zoando. Nossa senhora. Você quer dizer então, professor? Tô quase mostrando, hein? Ninguém aqui quer saber de aula, né? Só pegar foto e zoar os outros. Eu vou mostrar porque tá muito feia a foto. Tá muito feio. Não tem medo de ser zoado, não. É muito estranho. Eu quando vi essa foto lá em mamãe, eu peguei... Não, deixa eu tirar uma foto da foto aqui. Vão zangar comigo depois de eu ter mostrado essa foto. Cadê? Deixa eu procurar ela aqui de novo. Opa, nossa senhora. Gente, eu ainda estava aqui numa pose, querendo dizer que era menino seduzente. Olha. Pensa, criança. Pronto, quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Vamos lá. Todo sedutor.
Professor, ok, voltando então à BR. Ficou tranquilo aí a questão da BR? Fica rindo da desgraçaria, fica, Soliane. Em relação à BR-153, ela existe. Em relação à BR-010, existe a BR-153 à esquerda do Rio Tocantins, a BR-010 à direita do Rio. Boa parte do trecho da BR-010, mostro de novo, não. Misericórdia, não, sacanagem, ó. Misericórdia foi paia. Mas vamos lá. A BR-010 vai de Brasília a Belém. A BR-153 vai de Aceguá a Marabá, no sul do Pará. Ficou tranquilo isso aí? Fácil. BR-153 conhecida como Belém Brasília, BR-010 oficialmente Belém Brasília. Show de bola, show de bola. Charmoso demais, ó, Felipe, são seus olhos. Era virgem, meu. Virgem de tudo, bichinho. Falar quando eu tirei virgindade de beijar a primeira vez, moça, eu já era adulto. Pensa nome frouxo. Vamos lá, voltando aqui agora. Em relação à população, acho que ficou mais ou menos claro o conteúdo da população. Pode situar um pouco do conteúdo que costuma cair no concurso da próxima civil, nesta área de geografia e história de Tocantins. Vini, tudo que eu estou falando aqui para vocês é conteúdo de concurso e também cai na prova do vestibular, tá? Tudo que eu estou falando aqui. Eu estou tentando pegar exatamente o enfoque que serve para os dois. Da mesma forma que está sendo dito aqui, cai tanto para o concurso como também para os vestibulares. Ok? Ô, Mida, são seus olhos, agradeço. Mari Pereira, boa noite. Não sei se aqui é a minha priminha que está aí. Ok, meninos, vamos passar um outro assunto agora. Já falamos um pouquinho, tirando essa dúvida sobre as rodovias. Eu pergunto a vocês o seguinte, sobre o estado do Tocantins, relembrando a vocês, na realidade, sobre o estado do Tocantins. Me lembra, por favor, aqui no Tocantins, só para relembrar, qual estação do ano que nós estamos agora? Outono, primavera, verão, inverno? Beijo, priminha linda. Qual estação do ano que nós estamos agora? Alguém sabe me dizer? Inverno, Ceará, inverno, Marcelo, inverno, Nerice, Jaqueline, nesse solzão, 30 e tantos graus, inverno seco e verão chuvoso. Nós estamos no período de inverno, período sem chuva e período de inverno. Na realidade, junho a setembro é o inverno, ok? Meu amigo Joabes, Neto, junho a setembro é inverno, de dezembro a março é verão. De dezembro a março é a época do ano que mais chove na nossa região, certo? Então nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Professor, se na prova fala assim, ó, que a temperatura média do Tocantins no mês menos quente, porque não é mês mais frio, no mês menos quente, supera 24 graus, correto. Então nós temos o mês menos quente, que é superior a 24, e o mês mais quente, que tem uma média de 35, 36 graus. Saudade, priminha. Nós temos então, temperatura do mês menos quente supera 24, do mais quente fica em torno de 35, 36. Média, tá? Não é o pico da temperatura no dia, não. Ok? Tranquilo isso? Professor, eu posso afirmar ainda que a precipitação, a quantidade média de chuva que ocorre na nossa região é de 1.500 milímetros anuais. Posso. As chuvas concentram, os meses de chuva são de outubro a abril, os meses de seca de maio a setembro. Tá? De outubro a abril é o período chuvoso. De dezembro a março é a época que mais chove, dezembro a março é verão. Certo? De maio a setembro é o período de seca. De junho a setembro é a época mais seca, que é o período do inverno. Tranquilo aí? Ok? Clima tropical, semi-úmido, ou apenas tropical, ou apenas semi-úmido. É o clima do Tocantins. Eu pergunto a vocês agora, é correto afirmar que, isso já caiu em prova, vamos de novo para o mapa do Lar do Churrasqueiro, segue lá no Instagram, Lar do Churrasqueiro. Aqui eu tenho, deixa eu apagar aqui os comentários. Opa. Boa noite, Oliveira. Desativar comentários. Ok, aqui eu tenho o estado do Tocantins.
Correto isso? Maravilha. E daí, professor? Essa região aqui, ó, aqui está a Pedra da Baliza, que é um marco natural de divisa entre Tocantins, Piauí e Bahia, Pitoba, Piauí, Tocantins, Bahia, Pedra da Baliza, marco natural de divisa entre os 3 estados. E daí, professor? Eu posso afirmar que as chuvas aumentam de leste para oeste? É correto afirmar isso? Que isso caiu na prova. Que as chuvas no estado do Tocantins aumentam de leste para oeste. Certo ou errado? Se isso cai na sua prova, você marca certo ou errado? Responde aí. As chuvas no estado do Tocantins aumentam de leste para oeste. Caiu na prova, Daiane, certo? Será, Daiane Araújo? Leocássia, correto. Joabes, correto. Mari, correto. Não esqueça do Pitoba. Alezinha. Oliveira, errado. Deucélia, certo. João Filho, certo. Carlos Henrique, certo. Josmar Teixeira, certo. Mari Pereira, certo. Jaqueline, certo. E a afirmativa é correta. A afirmativa é correta. A chuva ela aumenta de leste para oeste. De leste para oeste. Professor, qual a região que mais chove no Tocantins? A região divisa com Pará. Aqui eu tenho Tocantins. Aqui eu tenho Tocantins, certo? Essa região aqui, ó, daqui para cá é divisa com Pará. Essa região aqui é divisa com Pará. E a região que mais chove no estado. Por quê? Porque o estado do Pará é floresta amazônica, a região que mais chove. No Brasil é a região amazônica. Professor, você quer dizer então que as chuvas aumentam à medida que se aproxima da região amazônica? Perfeito. A região oeste é a região que mais chove no estado. Professor, caiu na prova falando assim, já caiu algumas vezes em prova, tanto de vestibular como também de concurso. Caiu na prova afirmando assim, que as regiões mais pobres do Tocantins são Bico do Papagaio, Jalapão e o sudeste do Tocantins. Certo isso? Certo. O Bico do Papagaio é considerado a região de renda per capita mais baixa, assim como o Jalapão, assim como também a região sudeste. Mas, professor, o Jalapão é um turismo, gente. O dinheiro do turismo não fica para a população, não. O dinheiro do turismo, ele fica, boa parte dele, concentrado, certo? Então não tem essa distribuição de renda, a situação não é fácil. O custo de vida no Jalapão é muito alto. Se você pensa assim, raciocina comigo, para você ir para um pacote para o Jalapão, ficar 3, 4 dias, quanto você vai pagar? Provavelmente mais R$2.000 por pessoa, tá? 2 a 2.500, depende da empresa aí, mas deve ser mais ou menos nesse intervalo, por pessoa. Professor, tá, se para eu ir, eu vou pagar mais de 2.000, imagine as pessoas que moram lá, que não tem cerâmica, para levar tijolo, tinta, piso, água, refrigerante, tudo quanto é tipo de comida que não produz por lá. Ou seja, para chegar lá, meu amigo, o custo é elevado. O custo é elevado. Quebra teu carro lá e pede um guincho para buscar, para você ver quanto vão te cobrar. Em função da dificuldade de acesso. Você está entendendo? Então você tem uma situação de vulnerabilidade social na região, uma renda per capita mais baixa na região, ou seja, o Bico do Papagaio, Jalapão e a região sudeste do Tocantins. Agora, o que, professor, provoca essa situação de escassez de recurso, né, de maior pobreza na região sudeste? Seca. Olha aqui o mapa de novo, lá do Lar do Churrasqueiro. Aqui, ó, essa região aqui é a região mais seca do estado. Por ser a região mais seca do Tocantins, aqui, coleguinhas, você tem um problema sério. Onde falta água, falta dinheiro. O gado morre de fome. Está entendendo? A produção agrícola você não consegue desenvolver ela da mesma forma que em uma região mais próxima à divisa com o Pará, onde você tem um fluxo de chuva mais intenso. Professor, então eu posso afirmar que as chuvas aumentam do sudeste para o sudoeste. Sim, de leste para oeste. Do sudeste do Tocantins para o sudoeste do Tocantins, que eu estou afirmando. Professor, então de leste do Jalapão, ali para a região divisa com Pará e Mato Grosso, aumenta também. Professor, se eu pego do leste, aqui na região divisa com Maranhão, pegando isso aqui, ó, divisa com Maranhão, para a região divisa com Pará, vai aumentar a chuva? Com certeza. Isso foi questão de prova. Eu posso sim afirmar que a chuva aumenta leste para oeste. Eu posso sim afirmar que as 3 regiões mais pobres do Tocantins são o Bico do Papagaio, para quem não é daqui, é essa região aqui, onde está a minha mão. Isso aqui é o Bico do Papagaio.
Toda essa região aqui é chamada bico do papagaio. Professor, Araguaína está no bico? Não, Araguaína está aqui, ó. Está abaixo do bico. Depois de Araguaína que vai começar o que nós chamamos de bico. Por que chama de bico do papagaio? Até isso já foi abordado em prova. Porque o formato que você tem aqui é de um bico de papagaio. É por isso que é chamado de bico do papagaio. Professor, então a região do bico, a região do Jalapão e a região sudeste são as 3 regiões mais pobres do Tocantins. Perfeito? Fácil. Fácil demais. Entenderam, meninos? Instagram, e aqui nós temos aí apostilas, o celular fixado aí embaixo, manda usar para mim. Se eu já tenho o seu número, manda de novo, porque eu perdi tudo, meu celular resetou e eu perdi toda a agenda, tá? Manda aí um oi, que aí eu salvo novamente. Fala, professor, eu sou fulano de tal cidade, que aí eu salvo. Tudo bem aí? Quer receber apostila? Manda um zap aí para mim também, se você ainda não tem. Professor, eu cheguei a baixar a apostila, ela sofreu atualização, sofreu o gabarito, principalmente a última atualização que eu fiz é porque estava falho o gabarito, faltando algumas coisas no gabarito e foi atualizado, corrigido. Ok? Show de bola, fácil demais. 23 horas, fechou nosso horário, mas eu vou fazer um comentário. Todo fim de aula eu vou fazer esse comentário com vocês. Coloca na sua cabecinha, tá? Coloca na sua cabecinha que para você passar, primeiro você tem que estudar. Primeira coisa. Segunda coisa, você não pode desistir. Tem que estudar e não pode desanimar. Não pode desistir. Mudou muita coisa das 2 apostilas. Cecília, quando que você recebeu a apostila? Foi quando você foi minha aluna lá em Araguaína? Você tem aquela versão ainda? Se tem, mudou sim um bocadinho, tá? Pode baixar outra que você vai melhorar bem para ti. Manda um zap aí para mim, que eu perdi também seu número, que aí eu salvo aqui e encaminho. Ok? A gente só fala ali pelo Instagram, que eu mando comentário tipo, e aí, vamos estudar? Vamos lá. Ok, meninos? Como faz para receber, Maria? É só mandar um zap para esse número aí que eu envio para ti. Hoje à noite mesmo eu envio. Professor, é por esse motivo que o sudeste do Tocantins é chamado de Rota da Fome. Olha, se tem essa expressão, eu não escutei essa expressão ainda, mas é por causa da seca, sim. Ok? Se tem a expressão é por causa da seca. Maravilha. Agora coloca uma coisa na cabeça de vocês. Primeiro, que você vai passar. Segundo, que você vai conseguir. Terceiro, que só depende de você para você ser aprovado. Só depende de você. Professor, eu falo em tudo quanto é aula que eu vou, das aulas presenciais, tá? Inclusive estaremos em Paraíso, não sei se tem alunos aqui lá do Federal, estaremos em aula presencial essa semana. Segunda-feira eu não pude ir, mas acho que quinta-feira vai ter aula com vocês. Oi, Jaque, minha vizinha, mora aqui do lado, quase do lado, hein, Jaque? Mas voltando aqui, em relação ao que eu havia afirmado para vocês, que eu falo normalmente em sala de aula, a Jaque, não sei se ela lembra de mim, mas eu lembro dela quando ela era criança ainda lá em Porto. Não sei se lembra daquela época, né? Que ela é um bocadinho mais nova que eu. Mas a sua vida muda a partir disso aqui, de você estar aqui toda terça-feira à noite, você se dedicar aos livros, você se dedicar a estudar. É o conhecimento que vai mudar a sua vida. E lá em casa, nossa vida mudou a partir do conhecimento. São 7 filhos de papai e mamãe. 7 filhos. De 7 filhos, os 7 fizeram faculdade, os 7 em federal e saímos de Monte do Carmo, hein? Nascidos em Porto, porque no Monte do Carmo não tinha médico. Mas, de 7, um nasceu, o mais velho nasceu em Paraíso. Mas de 7 que fizeram faculdade, 6 são concursados. A nossa vida mudou com o concurso. A nossa vida começou a mudar através da faculdade e fortaleceu a mudança através do concurso público. Se nós saímos de onde saímos e conseguimos chegar onde chegamos, por que você não consegue? Tá entendendo? Não desista dos seus sonhos, pelo amor de Deus, a sua mudança está na sua mão. Não desista, não desanima, porque vai dar certo. Incorpora isso para você, receba isso para você. Vai dar certo a mudança da sua vida, com o vestibular que você deseja, com o curso que você quer fazer, com o concurso que você quer ser aprovado. Acredita, interioriza e se dedica nos estudos. Hoje, como eu disse no início da live, encontrei um senhor de 67 anos falando, professor, eu acompanho suas aulas. Professor, eu estou feliz que eu estou aprendendo muito, professor, eu acredito que vai dar certo o meu ingresso para o vestibular de medicina na Unitins.
Olha só. Caramba, é feliz e gratificante demais ver isso aí acontecer. Tô aqui na torcida mesmo dele. Peguei o número dele e falei assim, vou te passar o material agora, vou te passar minhas aulas, vamos lá que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E para vocês, eu tenho certeza que vai dar certo. Meninos, beijo no coração, beijo enorme, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo, toda terça-feira às 22 horas. Por favor, você que está me assistindo agora, convida os amigos para me seguirem no Instagram, porque lá as lives ficam salvas e toda terça-feira às 22 horas nós temos live por lá. Se você ainda não segue o meu canal no YouTube, entra lá que lá tem diversas aulas também no YouTube. Professor Júnior Gel, ok? Facebook também, coloco as lives por lá. Beijos, fiquem com Deus, uma excelente noite a todos, boa semana, semana abençoada. Beijo, priminha linda. Beijo sim, dou sim, um beijo nela. Tchau, Cecília, bom te ver por aqui. Beijo, beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Muito, muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. Guaraí eu estava querendo ter ido esse fim de semana passado, cara, só que o resto da família foi e cancelou a viagem. Mas em breve estou por aí de novo. Obrigado, Isa. Boa noite. Beijo enorme. Até o nosso próximo bate-encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meninos.